Bom dia, professor doutor Radegundes Feitosa. Como foi o começo da sua formação profissional? Ah, como a de uma grande parte dos instrumentistas de sopros, e mais especificamente na área de metais no Brasil, né, que é em banda de música, né? Eu comecei numa banda de música no interior, a Filarmônica Cônego Manuel Firmino, que era na época dirigida, né, pelo Padre José Sinfrônio, né? Era um colégio diocesano, né? E ele tinha, assim, gostava muito de música e fazia questão de manter a tradição da banda de música e da formação de jovens, né? Que estavam iniciando. Obviamente, antes disso, como eu gostava muito de tocar, meu pai, ah, meu pai tinha uma banda lá de tocar. Na época, a gente chamava de conjunto, né? Na época, isso é muito tempo atrás, 1970 e alguma coisa que eu nem me lembro mais. Então ele tinha esse conjunto e tinha uns instrumentos que ficavam pendurados lá. E eu com uma molecada lá, amigos meus, a gente começava a fazer barulho com aquilo. E tinha um trombone de pistão, começava a tocar e tal. Ele viu aquele movimento da gente, e aí meu pai, né? Como ele era o comandante do conjunto, né, da banda naquela época, da banda de tocar baile, né, festinhas. Então ele disse, ele tinha um professor que era quem dirigia a banda dele, não era ele não era o diretor musical. Tinha um, naquela época não era diretor musical, a gente chamava de maestro mesmo, né? E diretor musical é uma coisa, uma terminologia nova, né? E ele pediu para que ele ensinasse a gente, né? Eu e meus dois irmãos, a minha irmã Elane e meu irmão Zacarias, para a gente começar a aprender música. Né? Eles eram muito amigos e ele começou a dar aula para a gente. Depois daí eu fui para o colégio, que era onde tinha a banda e que tinha todo mundo envolvido com música. E depois dessa banda de música, me envolvi também com muito movimento de arte, coral, teatro, né? Então eu tive uma formação, eu posso dizer que é incrível, né? Mas há muitos anos atrás, na década de 70, a gente tinha nos colégios, a gente tinha formação de artes de verdadeira mesmo, em todos os sentidos, né? E no interior, em Itaporanga, lugar, sei lá, 6 horas de viagem de João Pessoa, né? É uma formação de artes muito acentuada e que até hoje me ajuda em tudo. E com esse início da profissionalização, como foi o doutorado, a chegar ao doutorado nos Estados Unidos? Pois é, curiosamente, quando no interior, Itaporanga, né, a gente tem limite, a gente não tem faculdade, ainda hoje não tem faculdade na cidade, né? Então eu terminei o segundo grau e a gente tinha que se mudar para João Pessoa para poder continuar os estudos. Nessa época meu pai já estava também tentando né, levar a vida e sustentar o padrão da família, mexendo na área de construção civil, né? E eu imaginava que não, vou para uma pessoa estudar porque eu acho que eu vou fazer engenharia civil. Meu pai tem uma firma, ele precisa de um engenheiro para ajudar. Aí eu vim para cá. Coincidiu, isso foi em 1980, que na mesma época que eu estava vindo para cá, estava o movimento musical na Paraíba, o movimento mais acadêmico e o mais esmerilhado, né? Que é o movimento de orquestra sinfônica, de criação da universidade, estava acontecendo naquele momento, 1980, né? O governo reestruturou a sinfônica, a universidade começou, já criou o curso de graduação em música, bacharelado em música. E quando eu cheguei aqui, como eu mexia muito nessa área, e eu tinha um colega meu, Sandoval, que a gente é de Itaporanga também, Sandoval já tinha vindo para Itaporanga e ele estava muito, assim, enturmado nesse ambiente, né? E ele disse, não, Radegundo, vamos aqui, olha, você vai fazer sua engenharia civil, mas vamos participar desse movimento aqui. E quando eu entrei na escola que eu vi como a coisa era, eu disse, eu vou fazer engenharia coisa civil, coisa nenhuma, rapaz, eu vou fazer música mesmo. Aí eu conversei com meu pai um matuto, né, assim, que não teve a felicidade de ter escolaridade, mas um matuto muito inteligente. Porque naquela época era difícil você chegar pro seu pai e dizer, não, eu vou fazer música. Ele disse, esse menino vai ser, sabe, vai se danar, tomar cachaça, vai ser um arruaceiro, não sei o quê. Ele disse, nada, é isso que você quer, é isso que você vai fazer, né? E que eu acho que até hoje ainda tem muitas famílias
né, tradicionais, que quando o filho diz que vai fazer música, o cara pensa que é um bicho do outro mundo. Não, esse menino vai se envolver com droga, vai não sei o quê. Que acabou, né? Esse tempo no Brasil já acabou, mas ainda hoje está na cabeça das pessoas. Ainda hoje eu dou palestras em concertos, em colégios. Por exemplo, meu filho tem 14 anos, está fazendo trompa, né? E ele é muito dedicado no colégio e vai muito bem nas matérias, e os professores dele, mas porque ele diz, não, eu vou fazer vestibular para música. Os professores ficam espantados. Hoje, eu estou falando hoje, os professores, pô, esse menino vai desperdiçar o conhecimento dele, vai fazer para música. Quer dizer, há uma ignorância muito grande na sociedade com relação à profissão de músico, né? E eu fiz, num dos colégios dessa rede, eu fiz um concerto palestra no outro dia, e eu disse isso lá para os professores. Eu disse, eu estou impressionado, eu até entendo que na minha época, em 1980, os professores, eles achassem estranho que eu ia fazer um vestibular para música, porque o curso de música estava começando naquela época. Mas nós estamos 23 anos depois e ainda existe essa barreira, né? Essa ignorância, né? E voltando à sua pergunta, foi só para chegar no ponto, quando eu entrei aqui, eu já embalei para fazer o curso de bacharelado. Coincidentemente eu acabei 3 anos depois, a gente foi uma das primeiras turmas formadas, e com 1 ou 2 anos eu ganhei um concurso muito importante no Rio, que tinha uma bolsa para Juilliard School em Nova York. Eu fui premiado com essa bolsa para fazer, fui para lá, fui fazer curso de mestrado. Aí depois, já com a experiência internacional, voltei para cá, passei mais uns 2 anos e organizei através da CAPES. Nessa época eu pedi bolsa de estudo para fazer o doutorado da CAPES e do CNPq. Fui, felizmente, premiado com as duas, pude até escolher, né? Escolhi a da CAPES e fui fazer o meu doutorado. Terminei em 91 e de 91 para cá eu venho atuando no curso de bacharelado na Universidade Federal da Paraíba e nos vários grandes eventos do Brasil, porque o meu conhecimento, já um conhecimento acadêmico bem adiantado, eu pude disseminar, né, tanto que já no Brasil já tem agora um novo doutor, já tem outros mestres. Por exemplo, eu já fui banca de outros mestres, a gente já criou o curso de mestrados, está criando o curso de pós-graduação aqui, já o curso de mestrado aqui na Paraíba, que deve começar agora em janeiro. Quer dizer, o investimento que foi feito, né, que o governo fez, que o meu pai fez com muito sacrifício, que nós somos de uma família pobre, mas que valeu, que está ajudando não só a Paraíba, mas o Brasil de uma forma geral, né, a criar os cursos de pós-graduação, também a evoluir o nível, né, de metais. Na minha época tinha a Universidade da Paraíba, a Universidade no Rio de Janeiro. Hoje já tem cursos universitários em várias outras universidades no Brasil. E como surgiu o Quinteto Brasil? O Quinteto Brasil, ele começou suas atividades em Belo Horizonte. Foi um quinteto formado com vários estrangeiros que vieram em 1978 para formar a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. E em 1980, quando a Paraíba teve essa grande retomada na área musical, muitos desses estrangeiros que vieram para Belo Horizonte, a situação parece que não estava indo muito bem lá, ou a situação aqui criada na Paraíba foi bem mais favorável, muitos deles vieram. O Quinteto Brasil começou lá, com 4 estrangeiros e um mineiro, né, que era o Zé Geraldo, do trompete. O Zé Geraldo, obviamente, foi convidado também, não quis vir, ficou lá. Então veio para cá os 4 estrangeiros, que era o Gerard Rostein, do trompete francês, o Jacques Gastem, foi meu professor de trombone, um tubista, também, não sei se francês ou americano, mas o nome é Alain, um trompista americano, Edmund House. E aí esses 4 instrumentistas de metais vieram para cá. Como o Zé Geraldo não quis vir, então se convidou o Nailson, que era um pernambucano, trompetista pernambucano, que estava na Orquestra Estadual de São Paulo. Então eles vieram e aqui formaram. Obviamente, o Quinteto Brasil não tinha o nome de Brasil lá em Belo Horizonte, né? Ele ganhou o nome de Brasil aqui na Paraíba, né? Com a vinda do Nailson, que também disse, não, olha, já que é um quinteto no Brasil, vamos tocar o repertório standard, mas vamos dedicar uma boa parte disso também à música brasileira, do trabalho da gente, né?
foi aí que começou também o direcionamento do trabalho do Brasil com a música brasileira. E então, começou em 1978, por isso que esse ano a gente está fazendo 25 anos, as Bodas de Prata do Brasil, né? Que ele começou em Belo Horizonte, ele obviamente sofreu várias transformações. A nossa última formação, quer dizer, os membros que integram o grupo hoje, já há aproximadamente 4 anos já que a gente está com as mesmas pessoas. Acho que essa primeira parte passar para aquela. Professor, e como você vê a bandas e fanfarras como trampolim profissional? Olha, eu não tinha tido uma relação. Por exemplo, eu dirigia a banda em Itaporanga, eu dirigia a banda marcial do Colégio Diocesano e depois também do Colégio Padre Diniz, que são os colégios da minha época. São nomes completamente diferentes hoje, né? Mas na minha época era isso. E eu trabalhava com a banda marcial, né? Compus dobrado para a banda marcial, né? Que a nossa banda marcial, como o colégio tinha banda de música, a banda marcial era só das cornetas lisas, né? Com os instrumentos de metais lisos. Então eu fanfarra, né? Aliás, fanfarra. É uma banda marcial que na verdade fanfarra. E eu até 1980 eu trabalhava. Quando eu vim para João Pessoa, eu não tive, comecei a me dedicar na escola de música e comecei a ter que estudar bastante para fazer os cursos. Então eu perdi o contato. Voltei a ter o contato com as fanfarras, né, as bandas marciais e já outras categorias que começaram a aparecer, que eu achei muito interessante. Agora, assim, um contato mais próximo, quando eu fui convidado pela Confederação para participar da banca examinadora lá em Taubaté, em São Paulo. Nacional de 2002. O Nacional de 2002, e que me surpreendeu, eu fiquei muito feliz, porque é o seguinte, como o Brasil é um país jovem, e ele está, na verdade, nós estamos começando a se organizar. Ora, se eu estou dizendo que em 1980 a gente tinha uma universidade que tinha um curso de música na Paraíba e tinha as universidades do eixo Rio-São Paulo, mas a gente não tinha, e talvez um ou outro estado que também tivesse. Quer dizer, a nossa organização acadêmica, e não só acadêmica, mas qualquer outro tipo de organização, é uma organização ainda jovem. Me surpreendeu o movimento que eu vi em Taubaté, no concurso nacional, e eu fiquei muito feliz de saber que não só a gente, na área das universidades e da academia, né, assim por dizer, tá se organizando, a gente já deu vários passos, como eu vejo que esse movimento, que é um movimento muito forte e que ele é o responsável pelo início, né, a inicialização musical dos instrumentistas de percussão e de sopro, eu diria de uma forma geral, né? Ele é um movimento muito forte e que tem uma responsabilidade muito grande em pegar o menino jovem, em saber que ele também está se organizando. Eu agora assisti a sua palestra ali, eu vi, achei muito, muito importante as suas colocações com relação a organizar, né, as bandas, para dizer, o menino vai ter sua carteirinha, para acabar também um pouco, para controlar mais esse negócio de profissionais estar se envolvendo, e a gente fica, por exemplo, o menino que a gente podia estar educando no colégio, a gente até nem se dá o trabalho de educar mais, porque isso está acontecendo. Eu acho que isso deve acontecer, mas a gente também deve controlar como vocês estão fazendo. Quer dizer, eu estou citando um item de organização que eu sei que tem muitos outros. Ora, se a gente, com toda a escolaridade que tem, né, avançada no campo da música, a gente está sofrendo com as universidades para se organizar, imagine vocês na área de bandas e fanfarras, que muita coisa que eu sei que faz é no peito e na raça mesmo, né? Por exemplo, o estado da Paraíba tem que defender a bandeira da Paraíba. Eu venho dizendo muito isso. Muitos dos meninos de grupos diferentes que procuram a gente na universidade, a gente sempre diz, olha, nós temos a responsabilidade com a educação. As disputas de grupo, é saudável até que elas existam,
mas elas têm que girar em torno de uma bandeira, né? No caso, como a gente está na Paraíba, é em torno da bandeira da Paraíba, né? Eu até aproveitaria essa dica. Quais as dicas técnicas você daria nesse momento para os jovens músicos brasileiros? Olha, eu acho que tudo parte da boa orientação. Nós temos muitos bons professores na área de metais no Brasil inteiro. Eu acho que o pessoal que está envolvido com o trabalho de crianças nas bandas e fanfarras, eles devem recorrer às universidades, às bandas de música, porque tem muitas bandas de música também, que é outro movimento também que está sendo revigorado no Brasil, né? Eu tenho um trabalho belíssimo que é feito em Belo Horizonte pelo Anô Luciano, né, que ele fez com as bandas da região metropolitana de Belo Horizonte. Tem outro trabalho também muito bom sendo feito aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Quer dizer, não sei como é que... Porque as políticas mudam, os políticos mudam e eles também, de certa forma, eles prejudicam a política cultural, né? Mas a gente tem que se estruturar de uma forma para evitar isso. Então, para esses jovens que estão começando nas bandas e fanfarras e também para os instrutores, os regentes, maestros dessas bandas e fanfarras, encaminhar esses meninos, mesmo no início dele lá na fanfarra, tentar encaminhar para as universidades, para os conservatórios, para as escolas de música, para eles cada vez mais se aperfeiçoar. O Brasil já está começando a oferecer essa estrutura. Por exemplo, esse evento que vocês estão fazendo aqui é um evento que traz um momento muito importante, né? Por exemplo, a gente reuniu vários desses instrutores, maestros e alunos, e eles puderam ter palestra com a gente, que eles ouviram muita coisa que eles teriam dificuldade. O evento proporciona essa aproximação deles com a gente, né? E diante disso, como você vê a confederação e com tantas federações em tantos estados? Como eu já disse antes, né, o trabalho da confederação ele vem sendo muito